Canal Rimas e Químicas. Eu sou o Kainan, professor de Química. No Instagram, rimas.químicas, com uma imagem de Paracelso, alquimista, um dos iniciadores da química moderna, na verdade, ainda dentro da alquimia e da filosofia, mas já começando a falar de química prática. Grandes cientistas, vamos falar sobre grandes cientistas. Lá no Instagram está a imagem do Paracelso, já falamos dele, já falamos de alguns outros grandes cientistas e estamos falando dos filósofos gregos nessa nossa série de vídeos. E nesse sentido, falamos de Demócrito, né? Leucipo e Demócrito. No último vídeo falamos de Epicuro, penúltimo. No último vídeo falamos de Ana Maria Alfonso Goldfarb, que estuda a história da química, a história da alquimia e também os filósofos gregos, né? Os filósofos que nós falamos eram atomistas, Leucipo, Demócrito e Epicuro. E agora vamos falar dos filósofos que vão explicar o que existe além da matéria, além do que os sentidos podem perceber. E hoje vamos falar de Sócrates, um dos maiores filósofos do Ocidente, né? Se a gente pegar as filosofias orientais, a China tem grandes filósofos como Confúcio. A África vai ter a sabedoria do Egito, né? E de outros povos, como a Nigéria, a Etiópia. Nós temos os filósofos no mundo depois que vão vir, né? Mais perto da época da Idade Média, os filósofos árabes, mas eles vêm depois da filosofia grega, bem depois. 1000 anos, praticamente, depois da filosofia surgem os árabes. Então, no Oriente vão ter várias escolas de sabedoria, antes da filosofia grega e depois. Inclusive dentro das religiões, né? Como a religião hindu, que vai ter vários livros de sabedoria dentro do contexto religioso do hinduísmo, né? Como normalmente é falado, né? O hinduísmo nas suas várias crenças, os seus vários deuses. E nós temos a fundação da filosofia racionalista com a Grécia. E o maior filósofo, considerado o maior filósofo da Grécia, é Sócrates. Porque ele foi na questão das relações do ser humano entre si, né? Um ser humano contra o ser humano, homem ou mulher. E na época dele, os homens tinham privilégios em relação às mulheres. Então, os homens, em geral, faziam a política, a filosofia, todos os trabalhos intelectuais. E as mulheres eram obrigadas a fazer o serviço doméstico, gostando ou não, né? E haviam, lógico, em vários povos, mulheres guerreiras, né? Mas se pegar Atenas, a cidade de Atenas, onde Sócrates vivia, né? Todos os privilégios da vida em sociedade eram dados esses privilégios aos homens nascidos em Atenas, né? Então, um espartano em Atenas não teria os mesmos direitos que um homem nascido em Atenas, né? Mesmo se esse espartano morasse a vida inteira em Atenas, ele sempre ficaria para trás. A mulher, mesmo nascida em Atenas, ou em qualquer outra cidade grega, ou em qualquer outro povo, por exemplo, no Egito, não teria esses privilégios da vida em sociedade, de falar em público, de poder falar por si só, ou ter o seu próprio negócio, ser artesã e tal. Ela dependeria da autorização dos homens. E os escravos, né?
E os escravos de outros lugares, de outras cidades gregas ou de outros povos, como o Egito, como a Fenícia, né? Eles não teriam os direitos de cidadania em Atenas, né? Da polis, né? Cidadania vai vir, é uma palavra que vem de Roma, né? Então não teria os direitos políticos no sentido de polis, no sentido de vida na cidade, no sentido de política, no sentido de cidadania, né? Que é o sentido original lá da polis. Política vem de polis, que é uma palavra grega para as cidades da época. E cada cidade tinha essa independência. As cidades gregas eram todas partes do mesmo povo, né? A Macedônia também desfrutava da cultura grega em grande parte, tanto que quando vem Alexandre o Grande, depois de Sócrates, ele vai o império dele vai até a Pérsia, é considerado o Império Macedônio, ou às vezes é falado Império Grego de Alexandre o Grande, né? Porque ele desfrutava de toda essa filosofia grega e de toda a cultura da Grécia, né? O nome verdadeiro da Grécia é Hélade. Na origem, né, do idioma grego, né, clássico, antigo, a palavra para o próprio país, né, não é Grécia, é Hélade. E eles seriam, na verdade, os helenos. E aí Alexandre o Grande depois vai vir com a cultura helenística. Então, todo um preâmbulo de alguns minutos para poder falar de Sócrates e a sociedade em que ele vivia. Na sociedade em que ele vivia, em que havia uma elite política, né, que deveria zelar pelo bem-estar da sociedade inteira e da polis, de todos aqueles que viviam na polis, cada um na sua categoria social, porque ainda não haviam classes sociais bem definidas, né? E com certeza não havia classes sociais definidas na ideia que nós temos hoje, em 2024, do que seja a classe social ou escravidão. Haviam especificidades que não existem hoje. Então a polis grega, cada uma delas tinha os seus preceitos da vida em sociedade e tinha a sua razão de ser, tinha o seu sistema social e as suas leis, né? E esse sistema social vem com a cultura, vem com as tradições religiosas, as tradições da vida doméstica, as tradições, por exemplo, do comércio, e vem junto a política, e vem junto as escolas de sabedoria, que todos os povos têm a sua, desde as origens antigas, né? Quando as civilizações começam a tomar uma complexidade, né? Na China, na Índia, na Mesopotâmia, na Pérsia, em Israel, no Egito e na própria Grécia, e em alguns outros lugares, né? Como os indígenas americanos, né? Em todo o continente americano. Se é assim, se existe todo um sistema cultural, um sistema social, um sistema político que já está funcionando e leis que já estão funcionando, né? Elas vão se manter, a não ser que exista uma guerra que mude essas leis, esse sistema social, uma dominação de um outro povo, ou uma mudança interna, né? O que sempre é um risco para os poderosos. O que não era o caso de Sócrates. Aí nós chegamos objetivamente no que ele falava. Sócrates falava sobre essa relação do ser humano com outro ser humano na vida em sociedade e como ter uma prática dentro da sociedade, dentro das categorias sociais e ao mesmo tempo dentro dos cargos, né? Por exemplo, um juiz, um professor, um artesão, o que é o papel dele na sociedade. Mas Sócrates vai buscar
a verdade, como cumprir esse papel de forma verdadeira. Então, ele tem os diálogos com personagens que viviam em Atenas, e esses diálogos vão se transformar nos escritos de Platão, porque Sócrates nunca escreveu nada. E através desses diálogos, os que aconteceram objetivamente, de fato, e também naqueles escritos por Platão, depois que Sócrates já havia morrido, esses diálogos são no sentido de o que realmente é cumprir esse papel. Então, o juiz, como ele ser um bom juiz, o religioso, como ser um bom religioso e realmente cumprir o seu papel. E o ser humano, né? O ser humano tem alguns valores, né? O justo, o bom e o belo. E Sócrates vai falar que esses valores são reais e que o ser humano, para ter uma vida como indivíduo e como membro da sociedade, ele precisa desses 3 valores, pelo menos desses 3. O que é justo, o que é bom, o que é belo, né? E junto com esses valores vem outros, o que é verdadeiro, né? O que é o respeito, o que é a alma. Então Sócrates, ele vai ser colocado como, junto com Platão, com uma filosofia idealista. Mas se a gente pegar algumas partes de Sócrates, por exemplo, aqui na coleção Os Pensadores, falando de Platão, e o que Platão dizia, na verdade, você vai ter os diálogos de Sócrates. E aí Platão vai ter, além dos diálogos de Sócrates, vai ter outros textos como a República, né? Nesse sentido, Sócrates ele é mais espiritualista, se a gente lê os textos, os diálogos que Platão escreveu, do que realmente idealista. Então, Sócrates está falando que existe a alma no ser humano, que essa alma é independente do corpo, ela pode existir sem o corpo, antes do corpo nascer, e depois que a pessoa morre, o corpo morreu, mas a alma continua. Aí ele vai falar em alguns diálogos sobre essa questão da alma, né? E se eu tenho uma alma, o que realmente é importante para que eu possa viver? Essa é a filosofia de Sócrates. Ele, na coleção aqui Os Pensadores, no livro, você tem alguns diálogos antes e depois do julgamento. Mas se a gente pegar, eu vou pegar algumas partes aqui, depois posso em outro vídeo pegar mais partes. Mas se você pegar, por exemplo, a Apologia de Sócrates, quando ele é acusado de perverter a juventude, de ensinar aos jovens que não haviam os deuses, e um conjunto de acusações, né, que são colocadas, segundo o próprio Sócrates, por detratores, caluniadores, né? E ele faz toda uma defesa. O que a gente poderia pensar, bom, mas ele está sendo meio político como a gente conhece hoje, né? Tá, ele fala que o outro é mentiroso, mas como que eu sei que ele não está mentindo, ele Sócrates, não está mentindo naquilo que ele fala ou naquilo que ele defende? Ele vai sempre usar o argumento racional, ele vai sempre colocar questionamentos, seja com quem for que ele esteja conversando, dialogando, no sentido de expor qual é o fundo daquele raciocínio do próprio Sócrates, ele mesmo, e daquele que é o seu interlocutor ou o seu acusador. Então, na Apologia de Sócrates, tem um preâmbulo que fala assim, o próprio Sócrates: desconheço atenienses que influência tiveram meus acusadores em vosso espírito. A mim próprio quase me fizeram esquecer quem sou, tal poder de persuasão de sua eloquência. De verdades, porém, não disseram nenhuma.
Uma, sobretudo, me espantou das muitas perfídias que proferiram, a recomendação de precaução para não vos deixar de seduzir pelo orador formidável que sou. Com efeito, não corarem de me haver eu de desmentir prontamente com os fatos, ao mostrar-me um orador nada formidável, eis o que me pareceu a maior de suas insolências, salvo se essa gente chama formidável a quem diz a verdade. Se é o que entendem, eu admitiria que, em contraste com ele, sou um orador. Seja como for, repito-o. De verdades, eles não disseram alguma. De mim, porém, vós ouvireis a verdade inteira. Mas não por Zeus, atenienses, não ouvireis discursos como os deles, aprimorados em substantivos e verbos, em estilo florido. Serão expressões espontâneas nos termos que me ocorrerem, porque deposito confiança na justiça do que digo. Nem espero outra coisa qualquer nem espero outra coisa de qualquer um de vós. Verdadeiramente, senhores, não ficaria bem a um velho como eu vir diante de vós modelar seus discursos como um rapazinho. Faço-vos, contudo, um pedido, atenienses, uma súplica. Premente, se ouvirdes na minha defesa a mesma linguagem que habitualmente emprego na praça, junto das bancas, onde tantos dentre vós me haveis escutado e em outros lugares, não a estranheis nem vos revolteis por isso. Acontece que venho ao tribunal pela primeira vez aos 70 anos de idade. Sinto-me assim completamente estrangeiro à linguagem do local. Se eu fosse de fato um estrangeiro, sem dúvida me desculpareis o sotaque e o linguajar de minha criação. Peço-vos nesta oportunidade a mesma tolerância que é de justiça, a meu ver, para a minha linguagem. Poderia ser talvez pior, talvez melhor, e que examineis com atenção se o que digo é justo ou não. Nisso reside o mérito de um juiz, ou de um orador em dizer a verdade. Isso dá uma ideia do como ele era. Ele fala aqui, né? Se ouvirdes na minha defesa a mesma linguagem que habitualmente emprego na praça junto das bancas, onde tantos dentre vós me haveis escutado, e em outros lugares, não a estranheis, nem vos revolteis por isso. Quer dizer, ele falava, era o costume falar na praça pública, aqueles que faziam a política ou a filosofia. E o linguajar não era sempre calmo, tranquilo, né? Às vezes era mais veemente, às vezes era mais acalorado, às vezes era mais alegre, e não uma coisa serena, como a gente poderia imaginar. Então a filosofia de Sócrates era uma coisa baseada no diálogo com o outro. Não era ele escrevendo porque ele não deixou nenhum escrito. A filosofia de Sócrates era viver com decência, como ele procurou viver, que é o que a gente encontra nos diálogos. Mas como a gente pode saber que Sócrates era um homem decente, era um homem honrado, era um homem que respeitava a sociedade e ainda ajudava as pessoas, né? Como saber se ele defendia o justo, o bom e o belo e realmente ele praticava aquilo que ele dizia? Primeiro ponto, existe até hoje o que ele falava. Então, para você conseguir ter a sua palavra propagada ao longo dos séculos, mesmo sem ter escrito nada, é porque alguma coisa do que você falou fez sentido para quem ouviu e escreveu aquilo que foi dito. No caso de Sócrates, foi Platão que escreveu. E esse eco quer dizer que aquela palavra, aqueles diálogos, continuam mexendo com as pessoas ao longo dos séculos. Pessoas que nunca vão ouvir a voz de Sócrates, nunca vão conversar com ele pessoalmente, mas que, conhecendo o que ele escrevia, ou ouvindo as aulas daqueles que conhecem os diálogos de Sócrates, vão se sentir mexidos de alguma forma no seu entendimento do que é a realidade, do que é o ser humano.
Essa é a apologia de Sócrates, o preâmbulo, né? E ele vai fazer uma defesa em vários pontos, né, contra os seus caluniadores. Ele fala uma parte assim: em princípio, atenienses, é legítimo que eu me defenda das calúnias das primeiras acusações que me foram dirigidas e dos primeiros acusadores, depois das mais recentes acusações e dos novos acusadores. Ele vai respondendo aos seus acusadores, dizendo que o que eles provaram que é verdadeiro, né? Ele corrompe os jovens, mas isso é verdade? Ele vai falar sobre o oráculo de Delfos, né? Sobre ele ser chamado de um homem sábio, mesmo sem se considerar realmente um homem sábio, né? Ele vai discutir com o próprio Meleto, né? O réu vai fazer perguntas para o acusador no tribunal, o que não existe hoje, né? No ritual de processos, um rito processual nos tribunais hoje em dia, no Brasil, nos Estados Unidos, na Europa, o réu fazer perguntas para o acusador dentro do tribunal. Isso não existe. Mas fala aqui, por exemplo, Meleto não sabe o que é educar nem corromper. Meleto mostra-te e responde: não julgas de suprema importância que os jovens consigam se tornar os melhores possíveis? Meleto responde: julgo. Sócrates: diz então aos juízes o que os torna melhores, com certeza os sabes, pois esta é uma preocupação tua. Descobriste quem os corrompe, conforme afirmas, e por este motivo citaste-me diante do tribunal e me acusaste. Vamos, dize aos juízes o que os faz melhores. Vês, Meleto, como ficas calado, sem saber o que dizer? Isso não te afigura vergonhoso e prova suficiente do que afirmo, que nunca te preocupaste com estes assuntos? Vamos, ó excelente homem, responde que os faz melhores. Meleto responde: as leis. Sócrates: não se trata disso, meu amigo. Indago-te qual é o homem que, em primeiro lugar, deve ter conhecimento, conforme dizes, das leis. Meleto: estes, ó Sócrates, os juízes. E Sócrates continua: afirmas então, Meleto, que estes possuem a capacidade de educar os jovens e torná-los melhores. Meleto diz: afirmo. Sócrates: crês que todos ou alguns sim e outros não? Meleto responde: todos. Sócrates: dizes bem e por era. É grande a quantidade de jovens educadores. É grande a quantidade de bons educadores. Também estes que estão nos ouvindo tornam os jovens melhores ou não? Meleto responde: sim, talvez também estes. Sócrates: e os senadores? Também os senadores. Sócrates: quer dizer então, Meleto, que talvez aqueles das assembleias populares corrompam os jovens? Eu também, aqueles os tornam melhores. Quer dizer então, Meleto, que talvez aqueles das assembleias populares corrompam os jovens, ou também aqueles os tornam melhores? Meleto diz: também aqueles. Sócrates: todos os atenienses que te ouvem tornam os jovens bons e belos, todos exceto eu? Portanto, sou eu quem os corrompe, é isso que queres dizer? Meleto responde: exatamente isto. Sócrates diz então: como sou infeliz, mas responde-me a isso, também com os cavalos crees que seja assim? Aí Sócrates vai dar um exemplo de um ser vivo qualquer. Ele pega, por exemplo, um cavalo. Que todos os homens os tornem melhores e somente um os mutile? Ou, ao contrário, que somente uns os tornem melhores, ou poucos, aqueles que são peritos em cavalos, e que os demais se sirvam dos cavalos e os mutilem? E não acontece assim, ó Meleto, com os cavalos e com todos os seres vivos? Com certeza é assim, digam Ânito e tu mesmo, que sim ou não. Seria uma grande felicidade para os jovens se correspondesse à verdade que somente um lhes causa danos, se corromper,
danos e todos os outros os educam e melhoram. Mas prossegue, Meleto, já que demonstrei a contento que tu nunca te preocupaste com os jovens. Mas ainda demonstrei que nunca tiveste preocupação com as coisas pelas quais me trouxeste diante deste tribunal. Agora diz-me, ó Meleto, o que mais convém viver entre bons cidadãos ou entre maus cidadãos? Amigo, responde, não é difícil que te pergunto. Os maus não prejudicam aqueles que lhes são próximos, e os bons não lhes fazem o bem? Com toda certeza, diz Meleto. Sócrates, pode existir alguém que esteja com eles e que prefira receber o mal em lugar do bem? Responde, excelente homem, também a lei deseja que respondas. Pode existir alguém que prefira receber o mal? Não, realmente. Então trouxeste-me a este tribunal porque corrompo os jovens por querer e os torno maus, ou faço isto sem querer? Afirmo que é por querer, diz Meleto. Sócrates quer dizer então, Meleto, tua sabedoria sendo maior que a minha, na tua idade, tendo eu os anos que tenho, que pensas conhecer melhor do que eu, que os maus sempre causam algum mal, principalmente aqueles mais próximos deles, e que os bons façam bem, e que eu ignore essas coisas, ao ponto de não saber se se torna mal a um deles, corre-se o risco de receber algum mal dele, e que no caso de saber isso, eu me empenhe em torná-los maus? Não me persuadirás disto, ó Meleto, nem acredito que possas persuadir a ninguém. Ou seja, não corrompo os jovens, ou se os corrompo, faço sem querer, de maneira que em ambos os casos mentes. Sócrates está dizendo que a acusação de Meleto e dos outros acusadores que vêm junto, como Ânito, não tem um sentido, não se sustentam, né? Porque ele está dizendo que todos os juízes e todos os senadores que conhecem as leis e que, pelo menos em tese, conhecem e praticam as leis, todos eles são bons educadores para os jovens, menos o membro da sociedade de Atenas, Sócrates, né? Pelo raciocínio que Sócrates tenta puxar para explicar o quê? O que ele fez, Sócrates, daquilo que ele defende, daquilo que ele ensina, daquilo que ele dialoga na praça pública, que realmente corrompeu os jovens, né? E se isso merece a acusação e um pedido de pena de morte, né? Ou se mereceria talvez uma advertência, que é o final aqui dessa parte. Ou seja, não corrompo os jovens, ou se os corrompo, faço-os sem querer, de maneira que em ambos os casos mentes. Se eu os corrompo sem querer, por faltas involuntárias, não existe lei alguma que possa me obrigar a vir até aqui, no tribunal, né? Mas sim que faça com que seja afastado, a fim de advertir-me ou censurar-me, é claro, que uma vez advertido, não mais farei o que fazia sem querer. Tens evitado encontrar-te comigo e advertir-me. Não quiseste fazer de forma alguma e me trazes aqui, embora as leis estabeleçam que aqui sejam trazidos somente os que devem ser castigados e não censurados. Então Sócrates, na sua defesa, diz que ele mereceria uma censura se ele corrompe os jovens, e não uma acusação, uma penalidade ou um castigo dentro da lei e dos tribunais. O que faz sentido. Se em algum momento ele errou no que ele ensinava para os jovens de Atenas, ou para qualquer pessoa em Atenas, ele mereceria uma repreensão, uma censura, alguma coisa que o detesse, ou uma advertência no sentido de um alerta, né? Então, pelo menos a gente consegue entender que havia uma desproporcionalidade. Sócrates vai expor essa desproporcionalidade da acusação e da penalidade que era pedida na acusação, e ao mesmo tempo que não era racional, não tinha sentido a acusação, né? Ele fez uma defesa jurídica, né? Para poder insistir que aquilo que ele ensinava fazia sentido. E aí, para terminar o vídeo, tem o diálogo, o comecinho do diálogo com Críton,
que mostra um pouco da personalidade do Sócrates, de como ele era como ser humano. Começa assim, Sócrates falando: por que já despertaste, Críton? Não é cedo? Sim, é muito cedo. Que horas são? Amanheceu há pouco. Causa-me admiração que o guarda tenha te deixado passar. Conhecemo-nos porque me vê aqui a miúde e, além disso, me deve muitos favores. E por que... E aí o Sócrates pergunta, por que ao sentar-te ao meu lado não quiseste me acordar? Por Zeus, não, Sócrates. Em teu lugar eu recearia estar acordado e sentindo tamanha angústia. Esse diálogo com Críton, ele já é depois da condenação. O tribunal, os acusadores já acusaram, Sócrates se defendeu, os juízes decidiram pela pena de morte, tomando cicuta, ele já está condenado e esperando o momento da execução da pena. E aí Críton, ele fala essa parte. Por Zeus, não, Sócrates, em teu lugar eu recearia estar acordado e sentindo tamanha angústia. Por isso, a partir do momento em que entrei aqui e admirei teu sono sereno, não quis, acordando-te, privar-te do desfrute de momentos tão ditosos. Em verdade, Sócrates, admirei teu caráter desde que te conheci, mas jamais tanto quanto agora, ao ver-te suportar esta desgraça com tanta serenidade. E Sócrates continua: seria ridículo, Críton, na minha idade, recear a morte. Ah, Sócrates, quantos na tua idade em tal situação se revoltam contra ela? Concordo, mas por que viesse tão cedo? A fim de trazer-te uma notícia que receio encherá de pesar teus parentes e amigos. A notícia, enfim, mais triste e consternadora para mim. Qual é? Regressou de Delos o barco cuja chegada deverá assinalar o momento da minha morte? Ainda não, mas hoje, se não me engano, chegará, conforme dizem, aqueles que vêm de Sunium, onde o deixaram. Pelo que eles afirmam, deverá chegar hoje e amanhã, Sócrates, abandonarás a vida. Aí Sócrates continua: que seja, já que é a vontade dos deuses. Contudo, não creio que esse barco chegue hoje. Aí Críton pergunta: em que te baseias para dizer isso? E aí Sócrates: não deverei morrer até o dia subsequente ao retorno desse barco. E Críton: ao menos é o que declaram aqueles que devem preparar a tua execução. Sócrates: por esse motivo creio eu que o barco não chegará até amanhã. E penso dessa maneira porque tive um sonho agora há pouco. Por sorte não me acordaste. Críton: que sonho foi esse? Sócrates: tive a impressão de ver perto de mim uma mulher alta e bela, vestida de branco, que me chamava e dizia: Sócrates, em 3 dias estarás na fértil Fítia. Críton: sonho bem esquisito, Sócrates. E muito significativo, conforme acho, Críton. Sim, bastante significativo, continuou Críton. Contudo, querido amigo Sócrates, pela última vez convém seguires meus conselhos e te salvares. De minha parte, além da desventura de ser privado para sempre de ti, de um amigo de cuja perda ninguém conseguirá suavizar meu sofrimento, receio que muitos que não nos conhecem julguem que, tendo eu a possibilidade de salvar-te, pagando o que fosse necessário, optei por deixar-te morrer e te abandonei. Existe algo mais vergonhoso do que ser considerado maior apreciador do dinheiro que dos amigos? Porque o povo não conseguirá atinar com o fato de que tivesses negado a sair quando era o que tanto queríamos que fizesse. E Sócrates diz: mas, estimado Críton, devemos nos preocupar tanto assim com a opinião do povo? Não é suficiente que os mais racionais, os únicos daqueles de que devemos nos ocupar, tenham conhecimento de como se deram as coisas? E aí continua. Quer dizer, Sócrates não estava preocupado com a morte, porque, segundo ele próprio, a alma do homem existia antes de nascer e continuava depois de morrer. E aquela condenação injusta
não afetava o seu emocional, porque ele sabia que tinha sido um homem correto a vida inteira, até os 70 anos de idade, quando ele é condenado à morte. E ele fala isso para Crichton: eu não preciso fugir. Ele vai explicar muito mais na continuação do diálogo: eu não preciso fugir, porque eu sempre levei uma vida correta. E se é a vontade dos deuses que eu seja condenado à morte e tome a cicuta, que seja feita a vontade dos deuses, que é mais importante do que zelar pela minha vida como indivíduo. A vontade dos deuses é mais importante do que a minha própria vontade de estar vivo sem os valores que eu defendi a vida inteira. É nesse sentido. E como dá para ver nesse começo do diálogo, Sócrates ele acreditava nos deuses. E acreditava que ele tinha revelações em sonhos, né? Não é filosofia, não é religião, mas é justamente uma filosofia que caminha junto com a religiosidade que havia na Grécia e que Sócrates vivia e praticava. Esse é um vídeo um pouco mais completo, um pouco mais extenso, mas que vale a pena para poder explicar vários detalhes do que Sócrates dizia e a sociedade que ele vivia. Eu agradeço você que assistiu esse vídeo, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever aqui no canal e vamos estudar mais filosofia. Um abraço.